Oi, oi, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast aqui, esse ambiente preparado para a evolução sua, para que você possa aprender, ter conhecimento através de experiências dos nossos convidados aqui entrevistados. E hoje não vai ser diferente, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um grande amigo, uma responsa estar aqui com ele. Depois já você vai saber, eu vou dizer tudo sobre ele e ele vai aqui contar toda a sua experiência profissional. Seja muito bem-vindo, João Paulo. Tudo bem, Vivian? Estamos invertendo os papéis hoje aqui, né? Eu já te entrevistei muitas vezes, hoje estou fazendo aqui o papel inverso, mas estou muito feliz de estar aqui, viu? Sinta-se muito bem-vindo, à vontade. Aqui vai ser um bate-papo, a gente vai conversar muitos temas. Vamos unificar aqui a fé, o jornalismo, essa questão desse equilíbrio da vida profissional, pessoal. Vamos falar do bem-estar, especialmente da mente, das emoções. Então, gente, se prepare, você que está aí na tua casa, no teu trabalho. Mas antes nós temos algumas tarefinhas, né, Douglas? É isso aí, pessoal. Mais um programa, né? Estamos aqui. E hoje, feliz aí de conhecer o João, conhecer um pouquinho mais do trabalho dele também. E saber que ele é o guru lá da Novo Tempo. Nem tanto assim, Douglas. Hoje, meu irmão, você vai aprender como que é fazer uma transmissão raiz, cara. Olha aí, ó. Porque... Não, mas ele chegou aqui o quê? Em carrinho de golfe, né, Vivian? Aqui é como se fossem os estúdios que ele falou que foi essa semana do SBT. Brincadeira, né? Mas ele está aqui. Estou muito feliz mesmo com a presença dele, que eu tenho certeza que vai ser um programa bem legal. E saber que ele é um profissional de uma área tão importante, né? Que é de transmitir, falar alguma coisa sobre jornalismo e tal. E hoje vai ser bacana se você fizer o quê? Se você se inscrever agora no nosso canal e dar aquele like, tá bom? Então, não esqueça disso e de compartilhar, que com certeza hoje o programa com o João vai ser muito legal. Beleza? Gente, muito importante. Eu reforço esse apoio de vocês, porque isso aqui é preparado, pensado com muito carinho para poder engrandecer a tua vida, você poder realmente alcançar um crescimento, uma evolução, um aprendizado. Mas não é só conhecer, lembra sempre que é praticar o conhecimento. Então aqui a gente vai entregar dicas, estratégias, muita troca. E é importante você aplicar. Porque já estamos começando o ano novo, 2024, até quero aí dar os parabéns, né? Um feliz ano novo aqui para nós, né? Estamos em 2024. E, inclusive, esse mês é o mês do meu aniversário. Ah, é? Dia Olha 22 só. de janeiro, daqui a 18 dias. Estarei de idade nova, olha aí. É Olha isso aí. aí. Ô, Vivian, você acertou a mira aí, deu os parabéns Tá e era vendo mesmo. só? E era mesmo. Gente, olha só, que privilégio começar o ano aqui com você. Você está inaugurando o nosso ano aqui no podcast. Para mim também é um privilégio, viu? Você sabe da admiração, do carinho que eu tenho por você, Eu né? sei, querido. Tanto como pessoa, como profissional, Vivian. Acho que é muito legal a gente ter no círculo de amizades, de relacionamentos da gente, pessoas que unem algumas características. Sim. Né? Você, além de uma excelente profissional, você tem a questão da fé muito intrínseca em você. Sim. E eu acho que é muito legal isso, quando a gente consegue trazer as duas coisas para o mesmo caminho. Com certeza. É muito legal isso. Com certeza. Gente, o João Paulo, ele é coordenador de jornalismo na rede Novo Tempo, que eu adoro. A rede TV Novo Tempo de comunicação. Nossa, lá eu me sinto tão em casa. Sou tão bem-vinda lá e quando vocês me convidam para participar de entrevistas, programas, gente, é sensacional. E aqui vai ficar o arroba também, né, Douglas, do João Paulo, Isso. para que o pessoal possa seguir, ver o trabalho dele, porque ele faz um trabalho excepcional, um jornalista assim, e um coordenador agora, fazendo toda, imagina a responsabilidade de coordenar o jornalismo, a comunicação, muita responsabilidade, como chegar a essa notícia, como fazer tudo, enfim. Você vai contar aqui pra gente, porque é um baita desafio, mas você já está há muito tempo, né, na carreira. São 10 anos. 10 no jornalismo. anos já. São 10 anos.
casado com Darcy. Um abraço, querida. E juntos tem um filho, João Vitor. A gente estava conversando aqui que nossos filhos têm a mesma idade. Estão passando aí pela transição dos 18 anos. 18 anos, hein? Que coisa, né, Vivi? A gente já teve essa idade, né? Faz Sabemos. um tempinho, né? Não vamos entregar aqui, né? Ô, João, com essa carinha aí, um filho de 18, como assim, cara? Meu. Pra quem tem 10 de Novo Tempo já, né? Então, tá certo. Não contando, gente, mas realmente é um desafio. Essa idade aí, eles passam aí por uma série de inseguranças, né? Mas o importante é os pais estarem sempre orientando. E maioridade e responsabilidade agora vai vir a nostalgia, né? Porque querem crescer rápido, mas depois sente saudade dessa época, né? E o hobby corrida, isso aqui é novo para mim. Não sabia que você corria ao ar livre. Ó, conta e é engraçado que gente. essa é uma característica que eu desenvolvi ao longo do tempo. Eu fui obeso até os meus 20 anos. Sério? Mas obeso mesmo. Eu cheguei a pesar 172 quilos. Não. Não. 172 Não, eu quilos. só acredito vendo. Sério? 172 quilos. Foi o auge. Hoje eu tenho 80. João Paulo, não sabia assim dessa... Eu sempre fui, na verdade, gordinho. Tá. Pra não usar o gordinho, eu sempre falava, eu sou confortável. Eu falava, sempre fui confortável. Né? Porque eu comia demais. Né? E aí chegou um tempo que isso me incomodou. Né? Eu não sei exatamente o que, Vivian. Se foi por conta da faculdade, se foi por conta de repente, tá chegando a época de namoro, esse tipo de coisa. Algum gatilho me despertou, falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa para emagrecer. Uau. Né? E aí eu li um livro, eu fui para os Estados Unidos em janeiro de 2002. Tá. E no Natal de 2001, eu tinha ganhado uma caixa de livros de uma amiga no Natal. E dentro dessa caixa tinha um livro chamado A Dieta de Beverly Hills. E eu falei, cara, eu vou passar aí 15 horas dentro de um avião. Naquela época não tinha celular, né? Hoje a gente pega, você leva um tablet, você leva um iPad, alguma coisa para você ler. Naquela época não tinha isso. Falei, vou levar o livro para ler. E eu comecei a entender ali que dieta não é você se restringir, passar fome, esse tipo de coisa. Você vai equilibrar a sua alimentação. Falei, poxa vida, não é tão difícil assim. E comecei a fazer a dieta lá. Só que eu fiz do jeito errado. Porque o certo é você ter o acompanhamento médico, você fazer os processos como eles precisam ser feitos. E eu, nesse ponto, fui desobediente. Eu segui algumas coisas que o livro dizia, né? Ou seja, eu cortei um monte de coisa, de bobagem que eu comia. Eu sempre fui chocolatra, eu comia coisa engordurada, eu sempre gostei muito de pizza, queijo. E o açúcar vicia pra caramba. Demais, né? Demais. Eu demorei 30 anos pra ficar livre do açúcar. E aí, eu comecei a perder peso lá. Como eu tinha muito, você perde mais fácil. E eu perdi 30 quilos no primeiro mês. Só com esse esforço, tendo lido o livro e seguindo as orientações. Eu passei a comer fruta de manhã, diminuía a refeição do almoço e comia fruta ou um café da tarde bem mais menos calórico, né? Mais leve. Tanto é que quando meu pai foi me buscar em Guarulhos, ele ficou olhando de longe assim, sabe aquela coisa, será que é ele? Não é, não é? Eu falei, opa, sou eu. Sou eu mesmo. Ele falou, mas o que aconteceu com você? Olha que interessante a abordagem. Foi legal isso aí. Uhum. E aí, continuei fazendo a dieta aqui e aí nasceu a corrida. Então foi dali? Foi dali, porque eu passei a fazer exercício físico. Eu comecei caminhando primeiro, porque eu não conseguia correr. Sim. Quando eu comecei a correr, eu corri 500 metros, corri 1 quilômetro e aí foi embora. Que bacana. E aí eu comecei apaixonado pela corrida. Exatamente. Olha, já começamos a falar aqui do bem-estar, desse cuidado,
Muito bacana. Gente, eu tô impressionada. Foram, Eu não consigo imaginar você com esse peso. eu vou te mandar fotos. Eu perdi 99 quilos em 6 meses. Meu Deus. É. Incrível. Que força de vontade, que determinação. Só que isso trouxe consequências. Tá, Depois a gente vai, a gente entrar vai nesse conversar assunto. sobre isso. Pessoal, vamos compartilhar. Vamos, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa a notificação para que o YouTube te lembre dos novos episódios. Às vezes esse vídeo agora chegou para você, assim, caiu no teu colo e às vezes não vai cair de novo, porque se você não se inscrever, você não vai saber. Então, por favor, faça isso e também depois deixa seu comentário, assim que já estiver gravada essa transmissão, você vai poder deixar seu comentário ali. Conta pra gente como que isso interferiu na tua vida, esse episódio, o que que você aprendeu, você colocou em prática alguma dica aqui do João Paulo. Enfim, coloca suas perguntas também, a gente vai ter o prazer aí de te responder, a gente continua interagindo aqui também depois nos comentários, né, Douglas? Exatamente. Muito importante colocar aí, né? Todos. Porque ajuda a engajar mais, né, Vivian? A gente. Eu acho que esse é um diferencial, João, que a gente estava conversando aqui um pouco antes da ideia do podcast. Hoje nós temos a possibilidade, a tecnologia de ter o podcast, né? Mas assim, temos outros meios de sobrevivência, né? Então, uma delas é realmente ter a interação das pessoas, o compartilhamento, isso que diferencia um pouco até da TV, né? As formas, apesar de ser tudo muito parecido, né? Mas o interessante é que hoje a internet, os meios que a gente tem, facilita mais, né? A gente, por exemplo, da Vivian ter um programa dela específico, então isso é muito bom. Então, para isso tudo acontecer, o que é? Comentando, gente. Coloca comentário, se inscreva e compartilhe aí, que é muito importante. Isso aí. O YouTube entende que você não é um robô, que você é uma pessoa, e aí ele realmente faz circular esse conhecimento, né? Querido, vamos começar. Conta aí, o que te fez assim escolher o jornalismo? Tô curiosa para saber essa escolha profissional sua. O jornalismo escolheu, Vivian, na verdade. Não fui eu que escolhi. Foi uma Como outra assim? coisa interessante. Eu comecei minha carreira trabalhando na Câmara Municipal em Bragança. Eu saí de assessor a chefe de gabinete. Dentro das minhas funções estava preparar releases da pessoa, no caso do presidente da Câmara, Tá. para enviar para o jornal. No começo eu não conseguia escrever, porque eu não era jornalista, né? Então eu sintetizava os principais pontos do que a gente precisava, Sim. enviava para a assessoria de imprensa, e eles desenvolviam um release e mandavam para o jornal. Só que aquela coisa, sabe, que eu tenho que tentar traduzir para o outro, escrever aquilo que está dentro da minha cabeça. Então ficou muito difícil esse lance. E o João Carlos, que era o cara que eu trabalhava, ele era radialista. Olha para você ver que nó. Eu trabalhava das 7h30 da manhã às 5 da tarde na Câmara com ele. 5h30 da tarde, das 5h30 às 7, ele tinha um programa na rádio em Bragança. João Carlos Carvalho, urgente. E tem até hoje. Esse programa deve ter uns 20 anos. E eu comecei a fazer reportagens policiais. Então eu ia para a porta de delegacia, eu ia cobrir rebelião em presídio. E ali eu fui forçado a aprender. Então você entrou... Faltou, na verdade, uma vez um repórter que ficou doente. Ele deu o gravador na minha mão e falou: João, vai lá porque o delegado Se precisa vira ser nos ouvido. 30. Dá um jeito lá. E eu fui. E foi, na verdade, um caso muito conhecido no país, que foi o caso da Sim a Moça. É uma família que foi sequestrada de uma loja lá em Bragança. A família da gerente da loja foi sequestrada por um prestador de serviço daquela loja e eles atearam fogo na família. Isso foi um caso que teve uma repercussão nacional na época, foi horrendo. E prenderam os caras e eu caí justo nessa situação, né? Então eu entrei no jornalismo. Depois virei repórter esportivo, né? Para 102 FM lá em Bragança, cobrindo o Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Viajei
Brasil todo, Que bacana. fazendo reportagem de campo. E aí resolvi fazer jornalismo. Aí eu falei, poxa vida, eu tenho alguma coisa com a questão da comunicação, né? Se reconheceu no seu talento, na sua habilidade ali. E aí foi. Nasceu Uau. assim de um jeito totalmente nada a ver, Te né? jogaram ali, É. vai, João Paulo. É impressionante como existem pessoas que passam na nossa vida apenas para sinalizar o rumo das coisas, nos dar esse empurrão, digamos assim, Você sabe uma coisa que eu não sei aonde eu li isso. tá? Se foi no jornal, porque Ah. eu leio tudo. Eu leio tampinha de garrafa, embalagem de... Eu leio tudo. É verdade, Douglas. Eu leio tudo, cara. E eu li uma frase que dizia assim, que existem pessoas que elas passam pela nossa vida, outras permanecem. De alguma forma, elas permanecem. Né? E o João foi um cara que permaneceu, porque ele deixou o jornalismo na minha vida. Porque Incrível. talvez, se ele não tivesse falado, cara, toca o gravador e vai na delegacia lá, eu não sei o que. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa hoje. Né? E foi muito legal isso. E às vezes eu vou a Bragança e a gente conversa sobre isso. Ele fala, cara, olha aí, ó, você é coordenador de jornalismo de uma rede de televisão hoje. Se não fosse eu ter dado o gravador naquele dia, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu falei, realmente. E eu tenho uma gratidão muito grande por ele, por ele ter me iniciado no jornalismo, né? Porque ele foi um grande professor também. Aprendi muita coisa com ele. Tá aí, João Carlos. Olha aí, impactou a vida do João Paulo. Incrível. E o cara é vereador até hoje. Olha aí. Tá no 9º mandato. Manda depois o link do podcast para ele ouvir aqui. Vou mandar. Que legal. E aí você entrou nesse universo da comunicação. E essa questão da comunicação, você transmitir uma notícia, você poder... como que é esse filtro? Você também, às vezes, como esse dia... Claro, você foi pego aí de supetão, mas eu imagino que mesmo assim, preparado, polido, conhecedor do assunto, tendo feito jornalismo, ainda assim, diante de uma notícia, transmissão ao vivo, uma tragédia, como é manter-se ali naquele momento, guardar as emoções, porque isso impacta quem está ouvindo do outro lado. Você pode tanto levar de uma forma, comunicar de uma forma desastrosa, impacta. É uma parte de influenciar o outro, né? A televisão. Como que você lida com isso? Você se modera? Como me conta um pouquinho, algo marcante também, enfim. Eu vou te dar um exemplo na prática. Tá. Em 2017, eu fiz um especial. Eu ainda estava no Rio Grande do Sul, trabalhando na geradora da Novo Tempo lá, como repórter. Eu fiz um especial 5 anos da Boate Kiss. E eu entrei dentro da boate. E por que eu estou contando isso? Primeiro pelo fato de que entrar naquele lugar já é algo... Nossa. Olha, me arrepia de falar. Cara, é só você indo para você saber. É uma coisa que é fora de tudo que eu já vivi no jornalismo. Sério? Aquele lugar grita. Você olhar as marcas nas paredes, você vê... cara, se olhar nas mesas e ver o nome das pessoas que estavam ali naquele dia e que não saíram dali, marcas de sangue nos vidros... Então, é uma coisa que é uma ebulição de sentimentos. E eu entrei naquele dia com o Paulo Carvalho. Quem é o Paulo Carvalho? Pai do Daniel, que foi um garoto de 28 anos que morreu na tragédia. E eu entrei junto com aquele pai que não tinha entrado naquele lugar. Ele entrou comigo pela primeira vez. E eu digo que às vezes, Vivian, o jornalismo ele é um pouco ingrato. Por quê? Porque você tem que fazer perguntas que muitas vezes as pessoas não querem responder. Porque senão fica uma coisa óbvia. Sim. Né? E foi muito difícil fazer aquela entrevista. Foi muito difícil. Porque o momento ali totalmente de luto, de dor, né? E você ali buscando como E eu tive que explorar. perguntar para aquele pai...
como é que foi o último contato, o que ele falou pela última vez com o Nossa. filho, que lembranças que ele tinha, qual o sentimento de entrar naquele lugar, né? E a coisa foi acontecendo. E os dois se mantendo firmes ali. Mas quando terminou, que o Edson, que era o nosso cinegrafista, falou, ok, terminou, os dois desabou. Entendeu? Então, às vezes é muito difícil, né? Mas a gente tem que separar. Sim. Tem que separar. E acredito que quando você, como profissional, também vai atender uma pessoa, você também tem que Sim. separar. Né? Às vezes é muito complicado porque você não pode passar da linha vermelha, né? Senão você está Exatamente. invadindo um campo que não é legal para aquele momento ali. E Mas aí, é você, difícil. e aí, né, nessa situação, quando se ultrapassa, perde até a eficiência do trabalho em si. O Sim. trabalho ele não é bem feito, porque realmente se misturam as coisas. O envolvimento emocional é algo que, se a gente não souber ter esse controle, essa administração das emoções na hora, realmente fica tudo embaçado mesmo. Se perde a técnica, se perde o alvo, tudo, né? Dentro do Incrível. jornalismo, você tem várias... Né? Eu já vivi todos os tipos de emoção. Né? Eu vivi já pulei de paraquedas, né? Que é uma coisa louca que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer. E você falar para o João, vamos fazer de novo? Nunca mais na minha vida eu faço isso. Né? Mas foi uma experiência que eu tive. Né? Então, assim, naquele momento, no calor da coisa, eu acho que você tem que ser profissional. Você tem que ser profissional. Não, eu tô aqui para fazer isso, então eu vou fazer isso. Já cobrir rebelião em presídio. Né? Uau! É outra coisa que é muito tenso. É muito tenso, porque ali você tem conflitos com interesses diferentes. Né? Eu entrei junto com um batalhão de choque uma vez dentro de uma rebelião, os caras se matando dentro do presídio lá, botando fogo em colchão, e o choque ali... E você narrando todo aquele momento. Cara, não tem o que fazer. É o momento da imagem, sabe aquela coisa? Sim. Cara, eu preciso dessa imagem aqui. Isso. Então, vai lá. Vamos lá. E você está sempre antevendo assim, como que o público vai ver isso. Então é pensar na frente. Exatamente. Porque ali eu tenho que pensar como profissional que vai criar algo, mas eu tenho que ver pronto como se eu tivesse do outro lado assistindo. É muito complicado. Às vezes é difícil. Às vezes você acerta, às vezes você erra. A gente não consegue acertar em tudo. Mas é gostoso. É gostoso. E isso gera uma adrenalina, né? Realmente. Você ainda faz essas coberturas assim? Hoje, assim, eu faço reportagens especiais, né? Tá. Porque como eu apresento o jornal, né? Dentro das funções de coordenador de jornalismo, eu não tenho tempo, na verdade, para eu desenvolver mais essas atividades. Embora é uma coisa que eu amo fazer. Eu sempre digo que uma das coisas que eu sinto mais falta é de ir para a rua. Porque é muito gostoso. Mas eu ainda faço algumas reportagens especiais. A gente fiz uma série especial ano passado. Inclusive, Sim, gravei contigo. Verdade. Né? A gente fez uma série especial ano passado. Tem outros projetos para esse ano. Aí mata a saudade, né? Da Exatamente. rua, de ir no local. Mas eu sinto falta da adrenalina do corre do dia a dia. Não, porque essas situações imprevisíveis, que são notícias assim, que deve correr logo e colocar no ar a matéria ali, a notícia, nossa. E tem uma coisa dentro do jornalismo que é muito legal, que é a prestação de serviço. Tá? Como é? Às vezes, alguém está precisando de alguma coisa e acontece muito... Não deveria ser isso. Não deveria ser assim. Queimou uma luz na rua da minha casa, um buraco que está ali há tanto tempo e ninguém faz nada. Já fui na prefeitura, já procurei o deputado, o presidente, não resolveu. A reportagem vai lá, faz uma reportagem, coloca na televisão, no outro dia a coisa está resolvida. Olha só. Não deveria ser assim. Não. Né? Mas aí você fala, poxa vida, eu estou sendo útil. Né? Porque essa também é uma parte boa do jornalismo. Com certeza. A gente, dentro da Novo Tempo, a gente tem um princípio diferente Tá. de jornalismo. Né?
A gente não quer clique. Porque a gente enxerga o jornalismo hoje em dia muito, é o clique a qualquer custo. Uhum. Se eu tiver que colocar uma pessoa sem cabeça lá para eu ter clique, para eu ter comentário, para aquilo ali gerar engajamento, eu vou colocar. Uhum. A gente não trabalha assim. Qual é o princípio? Que aquilo ali gere transformação social, que aquilo ali gere boas sensações nas pessoas, que eu possa ser útil. Né? Então a gente sempre vai pelo lado positivo. Positivo. Né? De que forma o jornalismo pode construir algo de bom na sua vida? Então a gente vai sempre para esse lado. Né? É claro que nem tudo vai ser assim. Sim. Né? A gente também, às vezes, em algumas situações, a gente coloca uma ou outra coisa, mas não a qualquer custo. Tanto é que na linha editorial do NT Vale, existem coisas que a gente não fala. Né? Você não vai ver lá meus repórteres em porta de delegacia, a gente não fala de tráfico de drogas, a gente não fala de homicídio, a gente prefere não tocar nesses assuntos. Porque, querendo ou não, isso traz a evidência desses assuntos. Eu noto assim, nós somos seres totalmente influenciáveis. Isso cientificamente, isso é comprovado. A mídia é uma formadora de opinião, ela impacta inclusive o nosso bem-estar psicológico. Fato é, se você sentar de frente a uma TV e assistir um jornal só de tragédias, de reportagens ruins e alarmantes, e de repente você assistir um programa de bem-estar que te agrega alguma coisa, basta você 10 minutinhos você já se percebe como que você está ali. Então isso é um poder que a mídia tem. E vocês optarem por levar esse bem-estar para a sua audiência, isso é raro hoje em dia. Porque já se dizia, de muito tempo atrás, que é a notícia ruim que chama atenção, que vende, enfim. Então, isso é um princípio, é um valor muito grande. Eu acredito que a audiência hoje, ela pede por boas notícias, né? Porque às vezes eu percebo assim que escolhem o que noticiar, né? Então, será que realmente não tem nada de bom acontecendo? Essa é a pergunta. Porque assim, se eu ligar minha televisão, as outras já estão falando de coisa ruim. Sim. Infelizmente, não só de coisa ruim. Se fosse um jornal, a gente teria sangue ali, Tanto é que eu quando era pequeno, eu me lembro de um jornal chamado Notícias Populares, que justamente esse era o slogan do jornal: se torcer, sai sangue. Por quê? Justamente essa era a forma de os caras prenderem. A gente aquele testezinho, né? Ache os 7 erros, né? A gente quer ver o que está errado, o que tem problema, onde que a gente é chamado a atenção pelo que é problemático. É natural. Nós temos essa nossa natureza de ser chamado pelo erro. Tanto é que é natural. A gente, né, pais aqui, o que chamava mais atenção dos nossos filhos, né? Quando eles estavam fazendo algo errado ou quando eles estavam se comportando? Então. Que hora que a gente olhava para eles, né? E eu falo isso muito hoje para os pais, vocês pais que nos assistem aqui. Inclusive hoje de manhã, eu estava em um atendimento falando para uma mãe de 5 filhos e dando essa orientação, porque o mau comportamento, muitas vezes, ele é perpetuado porque nós damos muita atenção para isso. E aí o que se gera no caso de pais e filhos? É isso. Eu só chamo atenção quando eu erro. Então, para que eu vou me comportar bem? Se quando eu me comporto bem, eu não chamo a atenção dos meus pais. É mais ou menos assim, pais. Então, fiquem ligados aí, porque às vezes a tua postura pode mudar totalmente o comportamento, orientar aí para um comportamento positivo aí dos filhos. Então, assim, eu vejo assim também na mídia, que nos chama muito a atenção as coisas ruins. Mas as coisas boas a gente não conversa, a gente não fala quanta coisa boa está sendo feita, realmente de
de explorar lugares bonitos, enfim, histórias bonitas de superação. Mas eu vejo que a Rede Novo Tempo ela faz isso mesmo e os programas são saudáveis. Eu sinto isso quando eu assisto um programa. É um bem-estar que promove ali. A ideia principal é ser um agente transformador. Ok. Esse é o o ponto. Na forma de saúde, né? Na forma espiritual, mental. Então ali você tem uma coletânea de programas que você, se você quiser se alimentar de coisa boa, você tem ali uma cartela de programas que você consegue ter isso aí de volta para você, né? E no jornalismo é muito difícil fazer isso, né? Porque quando você liga a televisão para colocar num jornal, automaticamente o teu subconsciente já vai pensar no quê? Não, mas Israel tá uma notícia ruim. Bomba lá. Não, porque o governo não sei o que, porque aquilo ali subiu. Então, parece que já vem automático na cabeça da gente. Aí quando você coloca um produto que é o contrário disso aí, você fala, caramba, mas espera um pouco, tem alguma coisa diferente aí. As pessoas estranham no começo. Sim. Né? Mas depois a gente encontra com o povo na rua, fala como é gostoso a gente saber, eu vou ligar um jornal que não tem desgraça, cara. Isso é muito legal. Não assisto mais né, o outro jornal por causa disso. Então você fala, tô no caminho certo. Que bom. O propósito é ser agente transformador, tô no caminho certo. E você procurou dessa forma o jornalismo por esse caminho através também da sua fé. Isso os seus valores, os seus princípios, você buscou também essa questão de transformar, de ser um agente que leva o bem-estar, a paz, né? Então, eu acredito que aí unificou a fé com o jornalismo. Sem dúvida. Eu venho de um lar cristão, né, de berço. Então, sempre esses valores, esses princípios, eles foram muito claros para mim desde de criança, né? Talvez o período que eu tive um pouco mais, não vou dizer dificuldade, mas quando você está na adolescência, no início, naquela transição da adolescência para a juventude, sim, você fica um pouco mais rebelde, né? Você está descobrindo outras coisas né? Mas no pacote todo, a minha vida toda foi... Prevaleceu a fé. Sem dúvida, sempre. Acreditar em Deus. E engraçado que no caminho você vai tendo experiências e você vai tendo certezas, né? Deus ele sempre vai mostrando para você. Até porque ele sempre deixou muito claro isso, né? Você quer ter uma resposta? Pergunte, né? E eu tive ao longo do caminho percalços, né? Acidente que eu sofri, né? Eu não tenho o meu lado esquerdo do rosto, não sei nem se você sabia disso. Não. Eu perdi jogando futebol. Conta isso. Eu ia gravar meu segundo CD, na verdade. Eu estava numa turnê no Paraná, divulgando o meu primeiro CD e produzindo o meu segundo CD. Isso 2003 para 2004. Tá. E eu fiquei 30 dias e cantei em 40 igrejas. Então foi uma loucura. De dia eu ia para o estúdio produzir o CD e à noite eu ia para a igreja. Tinha dia que eu cantava em 2. Eu voltei dia 27 de agosto de 2004, de Maringá para Bragança, que é onde eu morava. Cheguei 4 da manhã em casa. A minha mãe falou, cheguei em casa, tal, né, cumprimentei meus pais e falei para minha mãe, mãe, quando for 8 da manhã, me acorda que eu quero jogar futebol com o pessoal no colégio adventista. Era madrugada de sábado para domingo, fazia 40 dias que eu estava fora quase, e eu estava no auge da minha forma física, porque eu tinha acabado de emagrecer, estava fininho, no pique. Minha mãe falou, só pode estar ficando louco. Você faz 50 dias quase que está fora, cantando feito um louco, gravando em estúdio de dia, cantando à noite, você não dorme em viagem, que eu sei porque eu não durmo.
Eu viajo 24 horas, eu não consigo fechar o olho. Aí você vai dormir 2 horas e vai acordar pra jogar bola? Falei, vou. Tá bom. No primeiro lance do jogo, eu tomei uma pancada, eu caí com o rosto no chão. E aí, fui pra Santa Casa e tal, me socorreram. Acordei com algodão no ouvido, com um monte de curativo na boca. Final da história, eu quebrei a minha mandíbula do lado esquerdo. Quebrou. Quebrei. Eu fiz... Você tinha que idade aí? Eu nasci em 80, tava com 23 para 24 anos. Quebrei 16 dentes, fiz 14 implantes, fiz 32 cirurgias no rosto, do lado esquerdo. Perdi praticamente toda a parte óssea do lado esquerdo, fiquei 4 anos sem poder cantar. O médico disse para mim que eu nunca mais cantaria. Dr. Celso Luiz Ferraz, traumatologista da USP, em São Paulo. E engraçado que depois de 4 anos, 2 anos depois da cirurgia, eu ainda fiz acompanhamento. 4 anos depois da cirurgia, eu marquei uma consulta, paguei a consulta e voltei. Ele falou, João, o que você está fazendo aqui? Deu algum problema na sua prótese? Aparentemente, tá tudo certo no lugar? Eu falei, não estou vindo aqui por consulta, não. Ele falou, você pagou a consulta e não veio para consulta? O que você está fazendo aqui? Ele falou, vim cantar para você. Quando eu falei isso, cara, mas ele desabou. E eu cantei. E aí ele falou, mas você veio aqui para me desafiar? Eu falei, não, pelo contrário. Eu vim aqui para dizer que Deus usa as pessoas. E ele te usou para restaurar a minha boca, para que eu pudesse cantar. Você acreditando ou não que aquilo fosse possível, Deus te usou. E estou aqui. E aí ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha, eu acredito em Deus, né? E se eu acreditava, agora eu acredito 2 vezes. Porque você é um milagre. Era impossível, porque eu perdi, além do osso, eu perdi nervos do Todas lado as esquerdo. conexões ali. Ele falou, é impossível. Meu Deus, mais de 30 cirurgias. Sim. Então, eu vejo que ao longo do tempo, essa conexão com Deus foi uma coisa muito forte na minha vida. Tanto é que depois que os meus pais morreram, isso foi uma coisa para mim, que é claro que existe o luto, toda aquela coisa que eu já aprendi muito contigo. Mas não houve aquele sofrimento, sabe? Aquela coisa, puxa vida, não houve. Por quê? Porque, primeiro que eu sei que não para ali. Sim. Né? Mas Deus se encarrega de colocar as coisas no lugar e confortar. Porque a única coisa que Deus quer da gente é que você tenha relacionamento com Ele. Se você tiver relacionamento com Deus, você vai entender as coisas. Então, acabou durante a vida toda sendo muito forte isso. Quanto desafio, querido. Estou impactada aqui com de perceber a sua superação pessoal, porque isso poderia te desanimar, poderia te fazer desistir, né? Poderia... E você, a tua fé de acreditar, te impulsionou e fez você estar aqui contando essa história. Gente, eu estou realmente aqui impactada. Estou me segurando aqui. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E ao longo, aí depois você retomou de cantar e continuou o jornalismo, retomou suas atividades, porque foi depois que você ficou parado, eu imagino, durante todo esse tempo, se reabilitando. Sim. Na verdade, foram 4 anos. Né? Nossa, tua mãe deve ter ficado assim, né? Meu Deus. Eu, mãe de menino, eu já... Eu vou te falar uma coisa. Qualquer lesão aí, a gente fica com o coração na mão. Tenha um problema sério na sua vida e conheça quem são os seus pais de verdade. E ali eu conheci quem eram os meus pais. Porque eu fiquei 6 meses com pinos dentro da boca, falando desse jeito. Eu não podia abrir a boca.
E aí eu tive dentes que quebraram, na verdade, que eles quebraram em pé, eles não separaram. Então quando eu comia, os dentes abriam Tá. e o líquido, eu só comia líquido, ia no nervo. Cara, eu sofri dores horríveis nesse período. E ali você vê, né, o pai e a mãe com todo cuidado, com todo carinho, né, tratando tudo ali, tentando de alguma forma fazer você sofrer menos. Sofrer, você sabe que você vai passar. Mas transmitir algo que minimize todo esse impacto aí. Exatamente. E isso foram 4 anos. Terminaram os 4 anos, eu, né, fiz fisioterapia, tratei todos os dentes, fiz implante, né, coloquei depois um calço na prótese. Quando terminou, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Né? Aí, segui com o jornalismo, segui também com a música, né? Gravei um 3º CD depois. Quero ouvir suas músicas. Hein? Eu vou te mandar. Que agora que eu tô sabendo disso, que pra mim é novidade aqui. Eu vou te mandar. É multifacetas aqui esse profissional que eu estou. Meu Deus, quanto talento, hein? Eu lancei um CD chamado 10 anos de louvor. E foi na verdade, esse CD ele foi feito despretensiosamente no sentido de carreira. Sim. Mas foi, Senhor, estou lançando como gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor me deu o dom de cantar e me devolveu ele depois. Então e você produziu as músicas? Algumas sim. Outras foram de colegas, que a gente... Você ia construindo. Porque a música, ela enriquece muito os relacionamentos da gente, né? Você vai caminhando e vai encontrando amigos, vai formando laços e a coisa vai... E geralmente, são amigos que você vai carregar para a vida toda. Você não vê sempre, mas você está sempre em contato. E quando encontra, é festa. É muito legal. E o jornalismo nasceu nessa época. Ah, então foi aí que o jornalismo entrou. Foi porque eu interrompi a música, aí eu fui para a Câmara. E foi ali aonde aconteceu aquele dia bendito que te levou para... Foi. De uma tragédia que aconteceu na minha vida, de uma tragédia que aconteceu com uma família, né? De uma família que morreu queimada, nasceu, na verdade, uma oportunidade para eu começar no jornalismo. Foi uma coisa meio triste, por um lado, óbvio, mas é aquela coisa. Vai. Quem explica? Tem coisas que não dá pra gente esmiuçar, buscar, entender o porquê do porquê. Simplesmente o caminho que Deus traz aí pra gente, pra nos chamar pra missão. Para aquilo que Ele quer nos usar. Que incrível. E nesse processo do jornalismo, como que você lidou com o seu bem-estar, sua saúde mental? Como que foi esse processo? Me conta. Depois que eu emagreci, por que eu falei lá no começo que eu fiz o processo do jeito errado? Porque eu não fiz acompanhamento médico. Você foi radical, né? Para começar, assim, eu acho que... Totalmente. 90, quanto? 99? 99 quilos em 6 meses. Meses. Em 6 meses. Você foi extremamente radical. Eu cortei tudo. Tudo. A minha dieta, eu até brinco que eu fiz o jejum de Daniel. Eu comi frutas, legumes e verduras durante 6 meses. E... Eu pensei que você era o leão que não comeu o Daniel. Você não comia nada, né? Pior. Nossa, mas é incrível, hein, Vivian? Já pensou? Eu tô impactada aqui. Tô impactada. A gente já tinha conversado um pouco, porque nos bastidores a gente, né, conversa e tal, então eu já sabia um pouquinho, mas agora você abrindo aqui na íntegra, em miúdos a sua história, eu tô impressionada. Você se libertou dessa compulsão? Como que realmente, porque você foi radical ali. Como que foi? O que aconteceu foi o seguinte, eu parei de comer. E fiquei um período. Só que ao longo do tempo, por não ter... Porque o grande lance é o seguinte, você tem que virar uma chavinha. Não é você ficar sem a comida. Você tem que passar a pensar como magro, né? Viver como uma pessoa magra.
E talvez eu não tive o tempo suficiente para virar essa chave. Emagrecer a mente. Exatamente, porque é um processo. Você sabe, é Sim. doutora nisso, você sabe melhor do que eu. Então, eu não tive esse tempo. Para mim foi tudo muito rápido. Eu usava a calça número 65, depois de 6 meses eu estava usando 38. O meu pé era 42, depois eu passei a usar 39. Então, eu não tive o tempo para anexar tudo isso dentro da minha cabeça. Isso trouxe consequência ao longo do tempo. Uma delas foi a compulsão alimentar depois. Por quê? Porque aí começava a me dar vontade de comer o que eu comia antes. Desejos. Exatamente. Lapsos de desejos vinham. E aí você comia, só que junto quando você comia vinha a culpa. A culpa. E aí como é que você vai fazer para você equilibrar as coisas? É. Aí eu desenvolvi 2 transtornos alimentares juntos. Bulimia A bulimia. e anorexia. E aí foi uma loucura. Isso foi pós a questão da lesão, do acidente ali do futebol. Do acidente, pós-lesão. E aí, assim, algumas pessoas, e falo pra você, publicamente, é a primeira vez que estou falando nesse assunto. Sério, João Eu nunca, Paulo? não por vergonha ou coisa assim, não. Não. Porque eu acredito que, eu acho que a gente precisa falar isso. Isso é doença. E as pessoas precisam ter a consciência das consequências que isso traz. Isso é muito bom. E muito que isso bom. tem ajuda, né, cara? Isso você consegue ser ajudado, Com você certeza. consegue se libertar disso, você consegue virar Com a página. certeza. E foram anos assim. Não foi uma coisa que foi 1 mês, 2, não, foram anos. Né? E aí você fica naquela briga. Aumenta o peso, diminui o peso. Eu nunca voltei, lógico, né? Eu saía tipo de 80 para 85, 86. Sim, Só que já começa a incomodar, porque você fala, cara, eu vou voltar a ter porque já é 5, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 20. E aí você fala, opa, não posso. Aí você vai e faz. Então você fica naquele círculo vicioso. E acredito que psicologicamente Sim. isso arrebenta É a um pessoa. sofrimento enorme, Né? enorme. Até porque você fica o tempo todo se culpando, né? Por não conseguir sair da situação. Né? Porque é um ciclo mesmo, até romper esse padrão. E aí comecei tratamento várias vezes. Fiz terapia, tomei remédio. Mas chegou uma hora, tive depressão. Você teve a depressão. Sim, tive depressão profunda. Eu digo que teve duas coisas assim que eu nunca pensei em fazer. Que é o suicídio. Isso nunca me passou nem perto da minha cabeça. Graças a Deus. E nem deixar minha família. Nunca. Né? Mas deixar de cantar, questionar Deus. Entrar naquele viés negativo, Sim. vendo a vida cinza. Você entra num espiral descendente e ali vai indo. E é uma coisa que é muito legal de eu poder falar isso, e eu já externei sobre a questão da depressão algumas vezes, é o fato da minha família não ter desistido de mim. Né? Eu sempre tive um apoio assim sensacional, tanto da minha esposa como do João Vitor, que na época era criança, pequenininho, mas eu nunca escondi. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto de reconhecer. Sim, eu sempre fui muito transparente. Papai está doente. Preciso de ajuda, preciso que você me ajude. Então tinha dias que ele mesmo pequenininho vinha e me abraçava. Posso te dar um abraço? Posso. Posso fazer isso? Posso. Então você via que da forma dele, ele queria me ajudar. Né? E aos poucos as coisas foram encaixando. Né? Você foi entendendo a depressão, Sim. porque às vezes vocês que nos assistem agora, vocês talvez tenham algum sintoma, hoje é muito comum,
nós notarmos relatos de tristeza, desânimo, desistência, uma indisposição tanto física, mental, a perda do apetite ou o aumento do apetite, enfim, são sintomas tanto fisiológicos quanto psicológicos. E as pessoas relatam muito hoje em dia, João Paulo, não sei se você percebe isso ao seu redor, está cada vez mais comum. Antes era algo muito, muito velado, o assunto da depressão. Hoje em dia isso é muito falado, mas eu noto que isso não é bem falado no sentido de orientar, de aceitar, de compreender, porque às vezes as pessoas... tá com depressão, mas é tipo num termo pejorativo para descaracterizar a tristeza daquela pessoa no sentido assim, é frescura, isso é depressão, né? Ô, Vivian, eu vivi um lance na minha carreira de repórter que me marcou e eu nunca mais vou esquecer disso. Tem um rio que corta o Rio Grande do Sul todo, chamado Rio Jacuí. Tá. É um rio muito grande. E uma vez, lá em Cachoeira do Sul, uma menina de 17 anos desapareceu. E essa menina tinha sintomas depressivos, né? E a família ficou desesperada. E o que aconteceu? A gente tinha um contato quase que em tempo real com delegacia de polícia, guarda municipal, corpo de bombeiros, com tudo. Sim. Por conta do dia a dia ali e tal. Sim. De repente, eu estava com o celular, um dos delegados da cidade, o Dr. Ricardo Milese, me ligou, falou: João, cara, em tal lugar assim, 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 encontraram o corpo da menina. Ela se suicidou, ela se jogou no rio e encontraram o corpo. Eu fui. Cheguei lá, eu vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer. A mãe em cima do corpo da menina, abraçada, falando: por que eu não acreditei quando você falava que você estava com depressão? Por que eu achava que era frescura? Por que muitas vezes eu falei para você não está doente nada? A mãe gritava falando isso. Então isso que você está falando é muito importante. Depressão não é frescura. Depressão não é falta de atenção, não é carência, que muitas vezes o pai fala: mas está muito carente. Querendo chamar atenção e tal. Cara, isso é sério demais. É muito sério. É importante identificar. É só quem viveu ou quem vive para saber o que é. Busque ajuda. Sim. Né? Busque ajuda porque, é um segundo e você pode viver com um problema pro resto da sua vida. Com certeza. E nessa sua trajetória, como que você lidou com casamento, jornalismo, depressão? Estava tudo junto acontecendo. Eu acho que na questão do profissional, você conseguiu... não interferia muito, por incrível que pareça. Eu conseguia virar a chave. Entendeu? Quando eu estava dentro da empresa, aqui eu sou profissional e aí... né? O problema maior foi dentro do casamento, né? E algumas vezes foi muito difícil. E eu me lembro uma vez que a Darcy falou para mim: João, você vai ter que escolher. Ou você se trata de verdade ali, ou a gente fica junto. Porque se você continuar do jeito que você tá, a gente vai se separar. Eu não aguento mais. Que também quem acompanha o depressivo, a pessoa depressiva, ela também tem o seu limite. Uhum. E por que ela não pode também sentir a dor psíquica? Né? Porque é natural a pessoa já se imbuir da demanda, assim, eu vou ser forte para poder ajudar. Mas ela também sente. Sim. A pessoa sente. Então, assim, que bom que ela te deu esse clique, porque uma das coisas que eu noto, que é característico de quem está nessa depressão aguda, que tá tão lá no fundo do poço, que ao invés de aceitar ajuda, pode trazer o todo
para essa dor. Então, assim, é uma moderação, é uma autoconsciência tão importante, por isso ter ajuda. Sim. Porque senão vai contaminando o casamento, o lar, a família, os relacionamentos sociais. E realmente vai gerando um contorno ali muito negativo da vida, vai vendo a vida realmente de um modo muito ruim. E a pessoa vai se afastando de tudo. E graças a Deus você não se afastou do trabalho, porque Sim. é uma das coisas, João Paulo, que eu noto que pessoas que têm hoje o burnout, que está tão em alta, as pessoas chegam ao limite do estresse, ultrapassam esse limite, fazem o além do estresse, realmente tem essa situação de realmente de chegar a um colapso mental, e ali elas entram na depressão e não querem nem ir trabalhar. Isso não aconteceu com você, graças a Deus. Graças a Deus. Porque hoje está muito em alta isso. E talvez tivesse acontecido, aí poderia ter sido o fim mesmo. Porque eu me apeguei ao trabalho. Foi uma das coisas assim que me salvaram. Que te manteve. E o exercício físico, por incrível que pareça. Porque foi uma coisa que eu nunca deixei de fazer. Ótimo. Nunca deixei de fazer. Ótimo. Desde que eu emagreci, academia ou a corrida ao ar livre, eu nunca deixei de fazer. Então, talvez isso pode ter me ressuscitado. Sim, sim. E é comum, você que vivenciou isso na pele, é comum, às vezes, resistir ao tratamento? Ah, sem dúvida. Eu resisti muitas vezes. Porque tem a medicação, tem a terapia, enfim, tem todo um compromisso com você mesmo e com todo o protocolo aí do tratamento. Eu fazia as duas coisas juntas. Tá? Só que chegou uma determinada época que a minha psiquiatra, ela não me atendia sozinho mais. Interessante. Ela me atendia só se a Darcy fosse junto. Para coletar mais informação. Também, mas esse não era o principal. Porque eu pegava um recorte do meu dia, então ela falava, João, e aí, como é que você tá? Na minha cabeça, se naquele momento eu estava bem, então eu recortava aquele pedaço. Literalmente um recorte. Eu tô bem. Aí a Darcy, não, você não tá bem, João. Você lembra ontem o que aconteceu? Você lembra antes de ontem? Ontem à noite aconteceu isso. Aí eu falo, opa, peraí, realmente, não tô aí bem você não. enxergava o todo. Entendeu? Porque eu não tinha essa visão periférica do negócio. Eu enxergava aquilo ali. Não, eu tô bem. Mas não tava. Então ela só me atendia se a Darcy fosse junto. Porque quem dava realmente o panorama completo não era eu, porque eu não tinha condição. Que bom que ela teve esse feeling, a doutora. Aí depois que eu fui fazendo terapia lá no Rio Grande do Sul, testei N medicamentos, até encontrar aquele medicamento que realmente teve eficácia. Né? E aí eu comecei a voltar de novo à normalidade. Retomar a vida normal. Só que teve uma coisa. Eu fui desobediente algumas vezes. Pelo menos 2. Porque quando você acha, pô, tô bem. Tô melhorando. Para de tomar o remédio. E acredito que você deva ter N Sim, casos sim. assim. Eu costumo dizer que é como uma diabetes, é como uma pressão alta. É algo que vai acompanhar uma tendência que vai indo. Uma linha que vai acompanhando na linha do tempo. E é importante fazer manutenção. Tá sempre Sim. fazendo aquele check-up e cuidando, porque senão pode retornar a estaca zero. E isso aconteceu comigo, porque Você teve 2 vezes. regressos? Sim, 2 vezes aconteceu isso. Eu parei de tomar medicação. Não, tô bom. Por sua conta? Por minha conta. Eita. Desobediente. Por minha conta. Só que aí o que acontece? A Darcy começou a ver sinais. Falou, cara, você tá tomando seu remédio? Aí, não. Então. Aí volta na psiquiatra de novo. Aí é a mesma coisa. Na terceira vez, aí eu falei, cara,
eu falei pra mim mesmo, preciso criar vergonha. Uhum. Eu não posso ficar nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu preciso resolver minha vida. Aí falei, não, agora eu vou fazer o tratamento sério. E realmente, aí eu entrei de cabeça. Aí me tratei sério, certinho, tomei bonitinho, fiz o tratamento completo. Que ótimo. Quando tava terminando, tava entrando em remissão, meu pai morreu. Foi 2017. E meu pai morreu de repente, porque meu pai descobriu que estava com câncer no dia 15 de novembro de 2016. Ele morreu dia 14 de janeiro de 2017, 2 meses depois. Foi assim. Eu sei como é. E aconteceu que assim, puxa, depois do João Vitor e da Darcy, o grande amor da minha vida foi meu pai. Meu pai era meu amigo. Se eu tive um amigo de verdade na minha vida, foi meu pai. Então aquilo ali... E aí eu fiquei com medo. E esse medo que eu tive talvez foi bom. Porque eu falei, cara, pera um pouco aí. Se eu não me cuidar agora, eu vou afundar pior do que eu tava. Porque agora, além do problema que eu tenho o luto. Então agora eu tenho que me cuidar dobrado. Então aí eu já via a consciência que eu tinha do problema. Sim, aí você estava muito mais amparado para poder lidar e reforçar o seu tratamento. Exatamente. Então aí eu falei, opa, pera um pouco aí. Então vamos. Eu já não estava fazendo terapia mais, que já tinha. Sim. Não havia. Voltei a fazer terapia, né? Fiz mais algumas sessões. Que bacana. Sua disciplina e um cuidado, um amor próprio. E 2 anos depois morreu a minha mãe. Então Nossa. foi assim, uma atrás da outra. Que também morreu de uma forma totalmente Caraca. boba. Minha mãe tinha asma e bronquite. E ela tinha mania de limpeza. Tá. E ela se intoxicou com cloro. Intoxicou. Ela estava lavando a casa e colocou cloro demais no banheiro. Se intoxicou, foi para o hospital, o pulmão fechou e não expandia mais. Aí ela entrou a contaminação na corrente sanguínea e foi parando os órgãos. Parou, ela ficou sem enxergar, depois ela não falava mais, aí ficou 30 dias, morreu. Então assim, foi uma coisa atrás da outra. Uma sucessão de perdas, eventos. Só que aí, Nossa. Vivian, eu via que eu já tinha uma... Claro que você sente, você vive o luto. Sim. Né? Mas eu já via que a minha base sentimental, psicológica, ela já estava bem pavimentada para esse tipo de coisa. Né? Eu não estava vulnerável mais como estava antes. Sim. Se isso acontecesse lá atrás, aí eu não sei o que poderia dar. Uhum. Provavelmente teria ido à falência mesmo. Né? Realmente estruturar-se. Você pegou cada problema e fez dele uma oportunidade de autoconhecimento e de conscientização. Porque você realmente viveu na pele durezas. Né? Porque, gente, a depressão ela é algo que corrói. Não pense que quem tem depressão gosta de ter depressão, né? Que está na zona de conforto, está ali adulando a tristeza, a minha depressão. É claro que existe um desapego, como eu costumo dizer, mas é importante esse desapego da dor psíquica, mas realmente a pessoa não quer estar ali, né? Ela grita por ajuda. E passar por isso cria realmente uma fortaleza quando se trata de fato com consciência, sem extrapolar no problema, no sentido porque às vezes pode causar que a depressão pode gerar problemas de relacionamento, culpabilizar os outros, e aí ao invés de produzir uma consciência, pelo contrário, aí pode ir contra o tratamento, né? Então, você foi por um caminho certo. Então, quando vieram esses eventos, eu percebo que você estava muito mais capacitado, mais forte. Ah, sem dúvida. E eu acho que... Eu até brinco, né? No bom sentido com isso, dizendo que a casca da gente vai ficando mais grossa para essas situações.
né? E não é qualquer coisa que vai te derrubar. Sim. E João, Oi. eu queria fazer uma pergunta para você desse período seu. Uhum. Você é um cristão, irmão na fé, né? E eu queria saber como que foi nesse período você sendo cristão. A gente sabe que dentro do meio cristão existe um pouco ainda, entre aspas, uma ignorância em relação ao assunto, porque pode se pensar que é coisa espiritual ou coisa do tipo. Eu queria saber como foi nesse período você como cristão lidar com essa situação e como que era o seu entorno a respeito disso em relação à fé. Eu sempre tive muito claro para mim que depressão não tem nada a ver com a questão espiritual. Muitas pessoas, às vezes, Douglas, eles falam, cara, depressão é falta de Deus. É, isso aí. Cara, isso não tem nada a ver. Nada a Você ver. não né? tem fé? Não, de forma nenhuma. Mas eu vejo muita gente comentando isso. Uhum, sim. São distorções. São. É Aquela uma coisa. ignorância, na verdade, do Vai assunto. mais na igreja, leia mais a Bíblia, ora mais. Pera aí, gente. Vamos separar as coisas. Né? Se a sua fabriquinha de hormônios ali ela não está funcionando Tá direito, desequilibrado ali. né? Você não vai ajoelhar ali do lado da cama e... Sim. Eu tive um caso dentro da minha equipe Tá. que vai ilustrar bem isso aí. Eu tenho um funcionário que eu estou ajudando ele a sair dessa situação. Tá. Só que o caso dele é muito complicado porque ele teve os laços familiares bem destruídos. Tá. Né? Bem destruídos. E você Não tem construiu... esse amparo. Não. Você construir uma coisa é difícil. Você reconstruir é muito mais difícil. Né? E a gente está tentando ajudar isso. Porque eu também entendo que não é só trabalho. Mesmo dentro da empresa. Aham. Não é só trabalho. Tanto é que a minha equipe, todo mês, tem um momento que a gente para o dia todo, que é o dia do jogo. Que legal. A gente joga. A gente joga jogo da vida, joga Uno, joga xadrez, joga dama. Para sair um pouco da rotina, a gente cria novas conexões. Ali eu consigo... Perceber a pessoa. habilidades. O cara que é mais construtivo, o cara que é criativo, o cara que é mais líder, entendeu? Aquele que é mais perspicaz, entendeu? E eu aplico essas características nas tarefas do dia a dia. Sim. Talvez para eles entendam que aquilo ali é só um jogo. Sim. Mas eu não tô ali só para jogar. Eu tô ali vendo características deles. Aproveitar. Uhum. Entendeu? Uhum. E esse rapaz, a gente tentando identificar isso, eu falei, traduzi isso para ele, falei, cara, se você tem um carro que está sem gasolina, você não vai ajoelhar do lado do tanque e falar, Senhor, eu preciso que esse carro ande. Deus não vai, através de uma oração por Wi-Fi, botar gasolina dentro do teu carro. E a depressão é a mesma coisa. Não é Deus que está faltando na vida da pessoa. É claro que a fé, a religião, a sua conexão com Deus, ela vai te ajudar nesse processo. Sim. Acreditar que é possível sair dele. Sem dúvida. Mas falar que o cara tá depressivo por falta de Deus... É muito bacana, porque tem sim, tem essa questão que o Douglas trouxe aí, que algumas igrejas ainda interpretam dessa forma. Porém, existem também aquelas que já reconhecem os profissionais, já dão o valor para um psicólogo, para um psiquiatra, entendem que isso faz parte, até porque Deus também trouxe essas competências para que esses profissionais estivessem ajudando as pessoas, né? E não é à toa, Vivian, também que você ouve muito que líderes espirituais, né, vamos dizer, líderes espirituais estão em contato com Deus constantemente, Sim. vamos dizer. E tem um grande número de burnout, né, que acontece entre os líderes. Sim, então. isso acontece muito. Eu já recebi e acompanho pastores também. Então, assim, isso é comum, tá? Porque às vezes isso, claro, a pessoa vai buscar, tem gente que busca de forma muito sigilosa e tal. E por quê? Porque tem uma imagem, é importante transferir uma imagem de força, de fé, Sim. enfim, de liderança. Mas é um ser humano.
É um ser humano. Então, nós temos a esfera nossa espiritual, a física, esse triuno, né, que nós somos, e essa parte mental, emocional, que é importante cuidar, como as outras saúdes. Então, é tão bom quando um líder religioso reconhece isso, de cuidar das suas emoções. Isso serve para todos os ramos, profissões, pessoal. A gente está aqui no cunho da espiritualidade, falando dessa parte religiosa, mas isso serve para tudo. Engenheiros, psicólogos, médicos. O quanto de médicos eu tenho tratado que tratam a saúde física, mas sofrem, padecem da saúde mental e emocional. Vou te falar uma coisa. Eu conheço uma quantidade muito grande de pastores que fazem terapia. Porque aí você vai pensar o seguinte. Olha a carga de problemas que esses caras administram todos os dias. Todo dia no gabinete chega alguém com um problema lá. O tempo todo. O tempo Sim. todo. Agora, ele também é um ser humano. Sim. Ele também tem sentimentos. Ele também tem problemas. Ele também tem frustrações. Sim, E também precisa ser tratado. exatamente. Entendeu? Então, eu conheço vários que falam, João, eu faço terapia. Que Porque eu também bom, que preciso. bom. Então isso está acontecendo na atualidade. Antigamente era um tabuzão, meu Deus. Se eu tô sofrendo ou sentindo alguma coisa, eu tô doente, eu tô louco, eu tô. Não, gente. Tá no pecado, né? Tá no pecado, caraca, é bem isso. E hoje não, gente, com esse mundo corrido, a vida tá corrida, muitas atribuições, parece que realmente tá uma sobrecarga mesmo, as pessoas estão buscando fazer mais, trabalhar mais, tem a tecnologia, tem a questão hoje que as pessoas estão se relacionando menos em função até mesmo do WhatsApp, das redes sociais, porque parece que é como se as pessoas estão deixando de trocar o afeto, de dizer o que pensam, de dialogar, de se encontrar em função de, eu tô acompanhando fulano, dou like, converso com ele no direct, tá tudo certo. E de repente faz 2 anos que não vê a pessoa. Então, assim, tá muito comum isso. As pessoas estão. Então, o relacionamento ele cura. Eu falo muito isso, porque um dos sinais da depressão é o afastamento emocional. A pessoa está com uma dor tão grande que ela se afasta emocionalmente dos outros. Então, ela fala menos, ela não quer ir nos encontros, ela não quer trocar, interagir. Então, Isso ela vai aconteceu comigo. se afastando socialmente. Ela começa a recusar um aniversário, vão vocês, fica no quarto. E aí tá todo mundo ali confraternizando e a pessoa se isola. Então, esse é um dos sinais muito marcantes da depressão, que quando isso se torna muito constante, repetitivo, é hora de, opa, peraí. Porque às vezes, ok, a pessoa está preocupada, não dormiu bem, não quer ir no evento e tal, algo pontual. Mas quando isso se torna rotineiro, nós podemos sim perceber um episódio de depressão ali. E se esse episódio ele se torna repetitivo, volta e meia ele vem, de repente fica tudo bem, tá tudo certo, de repente volta essa depressão do humor, opa, nós temos aqui uma depressão de fato. Aí a gente diagnostica. Por isso que é importante o relato do tempo, da linha do tempo. Não é só hoje como você se sente. Não é só essa semana se está tudo bem. O que tem acontecido nos últimos meses. Então, o diagnóstico, a investigação clínica, ela é super importante para que a gente possa realmente ter bem palpável o diagnóstico para poder fazer o tratamento, né? Esses dias eu conversava com um colega que está vivendo um período bem complicado da vida, né? E a gente conversava sobre isso. E ele está tratando depressão. E fazendo as queixas dele, eu falei para ele, fulano, você ficou 9 meses na barriga da tua mãe. Numa posição ali meio líquido,
sendo alimentado, tranquilo, não tinha preocupação nenhuma. De repente você sai dali, você é expulso dali, né? O seu primeiro ato, depois que você sai dali, é o quê? Chorar. O seu último vai ser entre o e o. Existe uma coisa chamada vida. E você precisa cuidar dela muito bem. Para você não perder. Para sua vida não ser uma vida vivida de qualquer jeito. Isso. É trazer essa esperança. Né? O Cortella fala uma coisa que eu acho que é muito legal. Ele fala que carinho é uma coisa que se você guardar, você perde. E o que menos a gente vê hoje é isso. É demonstração de afeto. As pessoas não se importam mais, Vivian. Tanto é que você vê, ó, é comum. E eu já fotografei isso algumas vezes. Você tá num ponto de ônibus, tem 10 pessoas, tá todo mundo com a cabeça baixa olhando pro celular. Ninguém tá conversando mais. Você tá conversando com um celular. Não existe isso olho no olho. Isso tá. Realmente a gente tem muita preocupação, até nos congressos da psicologia, a gente tem discutido isso, é pauta de congresso, porque como nós vamos interferir, né, do cuidar, porque assim, são pilares para ter um estado mental saudável. Relacionamento é crucial. Nós somos seres sociais, nós somos mamíferos, nós somos de relacionamento, nós precisamos uns dos outros. Então, quando nos é tirado isso, de uma forma, por mais que tenhamos o interesse da tecnologia, das redes sociais, de navegar, de explorar, de investigar e tal, e o celular é um meio para isso, mas aí, sem perceber, casais não estão se falando mais, filhos com pais, cada um nos seus cômodos, enfim, cada um no seu mundinho. Né? É interessante, a pessoa fala assim, olha, estou vendo um vídeo aqui, aí de repente, em vez de mostrar o vídeo, vamos conversar do vídeo? Não, me encaminha ele, aí eu encaminho, aí você fica aí vendo. É tudo, cada um no seu mundinho, porque parece que o celular ninguém pode entrar mais. É impressionante. Não pode compartilhar. Que isso, Você né? sabe que assim, a Darcy fala assim, ai, João, você é saudosista demais. Você é muito saudosista. Ela fala isso. Mas, pô, eu voltando aí, vai 30 anos, eu tô com 43, eu falo, caramba, quando eu tinha 12, 13 anos, era muito diferente dessa molecada de hoje. Muito mesmo. Não que eles estão errados. É o tempo que eles estão vivendo, né? Sim. Mas na minha época era muito diferente. Na minha época, eu chegava da escola, 12:30, eu almoçava, fazia a tarefa que tinha que fazer. Quando era ali 15 para as 2 horas, eu sumia de casa e voltava às 9 horas da noite. Você corria atrás de cavalo, soltava pipa, jogava bola, taco, bolinha de gude, e era isso aí. Hoje, você passa o dia no celular. É triste. E se você não tá no celular, você tá no tablet. Se você não tá no tablet, você tá no computador. Se você não tá no computador, você tá maratonando série. A vida fica nessa bolha o tempo todo. E aí você pergunta, quantos amigos você tem? Ah, não, eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Tá, mas amigos reais. Cara que você pega nele assim, Isso. ó. Às vezes nem o cara que você estuda com ele... que você estuda com ele na faculdade, Sim. na escola, no colégio, não é teu amigo. Exatamente. Mas aí você fala, eu tenho 5.000 amigos nas minhas redes sociais. Mas é uma falsa realidade, é pseudo isso, é ilusão, na verdade. É como se a gente estivesse vivendo um mundo paralelo. Né? Que a gente navega nos dois e de repente isso vai despersonalizando a pessoa. É um problema. Faz mal, né? Faz mal para a saúde mental. A pessoa ela vai se desconfigurando dela mesma.
É como se nós viemos configurados, nós temos um temperamento que nos é dado dos nossos ancestrais, é genético, está em nós, a formação do caráter. Deus nos traz para sermos alguém com traços, com jeito de ser que é único. E de repente, toda essa pluralidade, tudo que nos é oferecido hoje, com a tecnologia que tem, sim, claro, toda a sua contribuição, seu mérito de tantas coisas bacanas. Uma delas é isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Então, mas é esse excesso, esse mau uso, você usou uma palavra, João Paulo, que é a conscientização. Quanto menos nós somos conscientes, o que é o estado de consciência? O estado de consciência é você perceber o seu inconsciente. Você perceber a si mesmo. Porque o tempo todo o nosso olhar está muito para fora, para o externo. Mas em que momento a gente está observando o interno? Como eu estou? Como que eu estou me percebendo? Meu corpo, minha pele, meu olhar. Eu cruzei os pés, eu tô me apertando, eu estou roendo a unha, eu estou... como que eu estou me percebendo? E essa autoconsciência, essa tomada, é como ligar numa tomada. Sim. A tomada de consciência, opa, plugou ali, já vem vários insights. Opa, tá me faltando isso. E aí é onde que eu falo que aí é onde a gente se conecta até com Deus. Porque essa presença, né, essa morada que está em nós, assim, que a gente consegue acessar a Deus quando a gente está mais consciente. Quando a gente mergulha nesse estado e realmente a gente busca ele mais meditativo, mais contemplativo, mais de silêncio, mais de buscar, né, essas respostas. Então, falta isso hoje. As pessoas estão muito corridas, muito... E eu noto, assim, no jornalismo, por exemplo, que é tudo falar muito, né, das notícias, saber da vida de todo mundo. Sim. E tudo mais. E eu acredito que é um ambiente que eu tenho também alguns pacientes que estão nessa questão da fama, seja atleta profissional, cantor, né, que tem que mostrar algo, que tem que estar ali no meio do público e se esquece de olhar para quem sou eu mesmo, né? Então, eu acredito que você fez esse exercício muito. A terapia, com certeza, ajudou. A sua esposa. Sem dúvida. Todo o cuidado, com toda a paciência e o amor. Porque eu falo, o amor é o maior remédio. Né? O amor de poder realmente cuidar. Falar, estamos aqui. Como você falou dos seus pais. Né? Você foi ver o quanto eles chamavam num problema difícil. Sim. E a depressão é isso. Cara, que superação, hein? Que história fantástica. Fantástica. E o que você tem, assim, de orientação, você que viveu na pele, se alguém que está nos assistindo agora e esteja passando por isso, de forma diagnosticada ou suspeita disso, o que você tem para falar, assim, de dicas importantes? Acho que o primeiro aspecto é você aceitar que você precisa de ajuda. Pelo menos isso, para mim, foi muito importante. O reconhecimento é fundamental para o sucesso do teu tratamento. Sair da negação. Porque às vezes você fala, não, mas isso é frescura. Outro fala, você precisa, né? De repente não é um momento, é um recorte que você está vivendo. Sim. É um período. Vai passar. Né? Não custa investigar. Por que você está assim, né? Então, acho que assim, a gente tem profissionais hoje, tem a tecnologia, tem tudo muito, muito aberto, muito fácil para a gente, né, fazer acessar os testes e tudo para a gente descobrir, realmente, eu tenho um problema? Sim. Né? Hoje, por exemplo, eu faço suplementação, vitamina D e algumas outras coisas, porque eu sei que eu tenho uma tendência à queda. Sim. Então, já corrige, né?
Então, acho que a primeira coisa é você aceitar. Ótimo. Procura ajuda. Pronto. Procura ajuda, né? Esse personagem que E eu tava te recebe, falando, né? E recebe ajuda. claro, sem dúvida nenhuma. Esse personagem, né? Esse rapaz que eu tô ajudando ele tinha muito preconceito com psiquiatra e com psicólogo. Ele falou, não tô louco, Ah, isso é muito comum. não tô maluco, rapaz. Eu falei, cara, se você quebrar o teu braço, você vai em qual médico? No ortopedista. Se tiver problema no coração, você vai em qual médico? Um cardiologista. Eu falei, da cabeça é o psiquiatra. Aonde tem loucura nisso aí? Sim, Cada peça no seu lugar, amigo. exatamente. Eu falei, então, eu acho que existe muito preconceito ainda. A mídia, isso aqui que a gente está fazendo, Vivian, né? E você De informar, isso é muito importante, porque isso quebra paradigmas. sim. Né? Porque existe muito preconceito ainda. As pessoas, mas eu não tô ficando louco. Não, meu caso não é esse. É falta de Deus. Sim. Não, é um problema. E muitas vezes a depressão, ela pode estar também, gente, oculta, tá? Como você disse, você verificou, constatou a depressão, mas você estava trabalhando. Então, possivelmente, ali no seu ambiente pessoal, era sabido. Mas no profissional, passou batido. Sim. Então, estava tudo certo. E muitas vezes, até humoristas que riem, que fazem piada, que fazem esses shows de humor, sofrem de depressão, que a gente chama de depressão sorridente. Que por detrás daquele sorriso, daquela piada, daquele humor todo, tem uma pessoa que sofre. Robin Williams. Exatamente. 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 É incrível. Então, assim, gente, é algo real, é algo que tem tratamento, graças a Deus. É só acertar a medicação, o protocolo todo, né? Uma combinação, não é? A medicação não é uma pílula mágica. Eu sempre falo isso para os pacientes, porque eu trabalho também de forma multidisciplinar com os psiquiatras, que não é apenas a pílula. A pílula ajuda no distúrbio neurológico, ali no que está desregulado. Mas é mudança comportamental, é essa virada de chave, é fazer diferente, é criar hábitos saudáveis, alimentares, físicos, de organização. Para quê? Para que as coisas comecem a funcionar. E aí, quando você percebe, minha vida está avançando, você vai celebrando, você vai realmente apreciando essa vida, como você disse, entre o inspirar e o expirar. E aí, de repente, você saiu daquele episódio e aí as coisas voltam à normalidade. Então, muito importante. Na verdade, é um pacote, né, Vivian? É um pacote. Você não vai no supermercado e fala, vou comprar R$10 de felicidade. Não existe isso, né? E quem vive esse problema da depressão, ele precisa entender uma coisa. Que os hábitos, eles precisam ser mudados. Sim. Né? Então, você precisa fazer o exercício físico. Isso vai te ajudar. Muito, por sinal. Você precisa mudar a tua alimentação. Se você não tem uma alimentação boa, como era o meu caso. Eu jogava açúcar. A minha alimentação era a base de açúcar e farinha branca. O tempo todo. Inflamando o intestino. Não tem máquina aqui. Sim. Uma hora vai entrar em falência. Né? Então é um pacote. É você ter um profissional da sua confiança. Né? É você fazer exercício físico. É você se alimentar bem. E é claro que a busca pelo espiritual, ele vai te ajudar no teu processo. Não tenha dúvida. Com certeza. A fé é acreditar, né? Sem dúvida. Acreditar que tem um Deus que ouve, que está presente, que você acessa Ele a hora que você quiser, que Ele está disponível, independente
do que aconteceu, do que você fez de errado, enfim, qualquer coisa. Porque dos sentimentos maiores é o sentimento da culpa, de não ter dado certo, de não estar persistindo, é se sentir mal por estar mal. Eu ia falar justamente isso, tem um Deus que não te julga. Isso. E é muito bom você ter esse colo, né? Então, tá acessível para você. É buscar. É buscar permanecer em Deus, ter esse diálogo, esse relacionamento íntimo, né? Que é realmente entrar como ele mesmo orientou, né? Entra no teu quarto, ali onde às vezes não é publicamente apenas, né, que você demonstra esse relacionamento com Deus, mas principalmente no seu privado, no seu íntimo, onde você pode falar sem segredos. É muito bom, eu adoro ter esse momento a sós com Ele, né? É necessário, né? É necessário. É vital, eu diria que faz toda a diferença. Querido, estamos chegando ao fim. Ai, meu Deus! Como a gente explorou, passamos por tudo aí, esse trajeto que você fez. E eu realmente fiquei impactada aqui de ver quanta superação você teve, o quão resiliente você se tornou, né? O quanto você conseguiu transportar esses desafios, barreiras, e Deus sempre esteve ao teu lado aí. Quando você não tinha como andar, Ele te carregou para andar. É incrível. E essa rede de apoio que é tão importante, que você aceitou, que eles foram totalmente complacentes com você, amorosos, né? Seus pais no começo ali da lesão, sua esposa, seu filho. Porque para um filho, filha, compreender, porque às vezes eles se queixam muito, né? Eu acompanho alguns jovens que estão saindo aí da adolescência, indo para vestibular, essa vida de faculdade, e às vezes eles se queixam dos pais, e muitas vezes, opa, peraí, vamos ter empatia? O que esse pai, o que essa mãe está passando? Porque é uma fase tão de olhar para si, às vezes não olham para os seus pais. Enquanto crianças, às vezes não entendem, porque estão brincando, tem outras distrações. Mas na juventude é importante os filhos entenderem o que os seus pais estão passando, serem também participativos, porque existe aí na adolescência, às vezes, um descolamento que até então, pai, mãe e tal, entrou na adolescência, já começa os amigos, aí vai um descolamento e, de repente, se julga mais, né, os pais. Então, é importante pais estarem atentos aos filhos, porque está acontecendo também muito depressão. Sim. A gente está vendo até a depressão infantil, que muito antigamente não era catalogada, e hoje a gente está percebendo sintomas. Mas como assim uma criança não tem problema? Como que ela vai ter depressão? Porque a gente, às vezes, aguarda os 21 anos para poder dar um diagnóstico, de fato. Porque às vezes é algo que está oscilante em função da idade, da fase, etc. Mas já tem se percebido traços muito marcantes da depressão na fase infantil. Então, gente, é perceber-se. A gente teve aí na pandemia que a gente ficou mais recluso, a gente se percebeu mais, eu vi que aflorou muito. Sim. Até a TV Novo Tempo me convidou muito para falar sobre a depressão nessa época. Então, se percebam, se relacionem, conversem. Não passem assim batido. Vai passar, é fase. Não deem essa... Às vezes que é aquele otimismo poliana, sabe? Que, tá tudo bem, vai passar e tal. Não, peraí. Às vezes o problema é realmente pra gente pegar ele e falar, temos um problema. É olhar ele, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo de enfrentar. É possível a gente enfrentar. Tá aqui, prova real. E pedir ajuda se precisar, né? Sim. Cara, nossa, olha, eu já te admirava, agora eu te admiro 10 vezes mais, viu? Bondade sua, Vivian, imagina. Eu não posso perder, né, que o João tá aqui e o cara é coordenador, né, lá de jornalismo da TV Novo Tempo. Eu tenho 2 perguntas para ele. Manda duas. bala.
João, primeiro assim, o que você, desses 10 anos, né, que você está bem atuante aí no jornalismo, desses 10 anos, quais foram as mudanças que você sentiu até hoje dentro do jornalismo, de como que o jornalismo é transmitido, como que é feito o jornalismo hoje em dia, até com cada vez mais o advento da internet e tudo mais. E a segunda pergunta, por que a TV Novo Tempo é a melhor TV cristã que existe hoje? Essa é mais fácil. Essa é mais fácil, né? Não, eu acho que a questão do jornalismo é o seguinte. Hoje todo mundo pode ser um jornalista. O cara com o celular na mão hoje, É verdade. ele pode ser um repórter, ele pode ser um apresentador. Isso tem o lado bom e tem o lado ruim. Isso tem o lado bom porque você pode ser um disseminador de coisas boas. Você pode ajudar o teu vizinho. Você Sim. pode ajudar o entorno da onde você mora. Você pode criar coisas interessantes na internet. Então, esse é o lado bom. O lado ruim é que junto nesse pacote vem muita sujeira. Vem muita coisa ruim, né? Vem muita fake news, vem muita desinformação. E aí é complicado, Douglas, porque assim, para você construir uma reportagem, você pesquisou, você buscou ajuda de profissionais, né? Tem todo um protocolo. Para chegar até ali. Quando você exibe aquilo ali, tem todo um protocolo que é feito. E o jornalismo hoje, quando você busca clique, e tá cheio de portais, Nossa. de páginas, que eles querem cliques, Sim. entendeu? Eles jogam a coisa de qualquer jeito. E acaba complicando pelo seguinte, aquelas pessoas que não têm um filtro maior, né? Sim. Conversar entre a gente aqui é fácil. Pessoas que têm informação, pessoas que buscam Sim. pelo bem. Agora, tem muita gente que não tem esse filtro. Vai colocar todo mundo na mesma régua. Entendeu? Então, para você furar essa bolha, é muito mais difícil. Entendi. Muitas vezes, é muito mais fácil você assistir um podcast de tanta coisa ruim que tem do que um podcast informativo, que vai te trazer bem, que vai te Sim. falar de coisa boa. Entendeu? Então, essa multiplicação, essa facilidade que a internet trouxe, ela acaba ajudando e, ao mesmo tempo, prejudicando o jornalismo. É verdade. Né? Pelo fato de que todo mundo é jornalista. Sim, Né? entendi. Agora, com relação à TV... Não, é Maravilhosa. realmente. Trabalhar na TV Novo Tempo é muito bom. Eu vou te falar por quê. Além de ser uma TV que ela pensa no futuro, que ela investe, né, em tecnologia, a TV Novo Tempo ela pensa no colaborador. Ah, legal. Muito bom. E eu acho que isso é muito legal. Sim. Né? Ela pensa no bem-estar do colaborador. E aí não tô nem dizendo com relação à questão do salário em si. Eu acho que isso aí seria a última parte da questão. Mas eu acho que pelos conteúdos que ela faz, pelo foco que ela tem, pela forma como ela investe, ela cuida do funcionário, pensando no lado pessoal, pensando no lado profissional. Entendeu? Eu não vejo tanto isso nas outras TVs que a gente conhece. Sim. Entendeu? De você ter um acompanhamento espiritual, de você ter um cuidado de o teu líder, por exemplo, querer saber como é que tá a sua família. Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? A gente não vê isso. Sim. Entendeu? Porque a gente pensa o seguinte, como líderes, nós pensamos, não basta você estar bem aqui. O teu entorno tem que estar bem. Exato. Se o teu entorno estiver bem, você vai estar bem aqui. Com você certeza. vai fazer o teu papel legal aqui, você vai render. Então existe um cuidado além das 8h30 que você passa dentro Sim. da TV. Então isso que eu acho que é muito legal, cara. Muito bom, muito legal mesmo. Muito legal. E isso reflete, né? Reflete no que a gente assiste, no que a gente vê. Com certeza. Então é muito isso mesmo. Até porque, vou te falar uma coisa. Produzir conteúdos para salvar pessoas,
para melhorar a vida da pessoa, você também tem que viver aquilo. Porque senão acaba sendo uma coisa meio fantasiosa. Exatamente. Isso aí Entendeu? mesmo. Se você vive aquilo ali, é muito mais fácil para você criar coisas boas. Uhum. Então é muito legal. Pô, E, bacana. inclusive, eu acredito que isso é uma das. Claro, tem defeitos, o ser humano Sem tá, dúvida. tá cheio de defeitos, mas isso é algo que evidencia o sucesso, eu vejo, sabe? Principalmente um sucesso que se sustenta ao longo de décadas, anos. Porque às vezes tem coisas que arrebentam assim, a boca do balão. Pá! Nossa, aquele programa, tá dando aquela audiência. Mas será que realmente isso pode se perpetuar, né, ao longo? E a TV Novo Tempo, ela é centenária. Não Na é? verdade, a comunicação... Eu vi lá no museu que 1900, como é que é? 1917. Incrível. Foi quando começou a comunicação adventista no Brasil. Incrível. Então a comunicação vem desde onde nasceu, né? Então, assim, realmente esses princípios validam muito o sucesso da TV Novo Tempo, que eu adoro. Um abraço para todo mundo lá, que eu E adoro. você sabe que uma coisa que eu acho interessante na Novo Tempo é o seguinte: a Novo Tempo ela não tem departamento comercial. Ela se mantém com doações. Olha aí. São pessoas que são denominadas Anjos da Esperança, Sim, que fazem doações voluntárias, sem doações de qualquer valor, Sim. que mantém 600 funcionários e tudo aquilo funcionando. uau. Uau. É Deus. Eu não tenho Sim. dúvidas disso. Ele é o provedor. Deus, Só é Deus. Deus. mesmo. Ele é o Meu Deus. provedor. E me surgiu uma outra pergunta aqui com relação a essa mídia cristã, né? E hoje em dia, como poder comunicar, né? Comunicar os valores cristãos num mundo que está tudo tão relativo, se distanciando de coisas que são a verdade, de que coisas, isso é relativo, isso é relativo. Qual é o cuidado? Como que você encara isso? Até para quem é jornalista, cristão e quer buscar esse posicionamento, mas ao mesmo tempo também saber como se conectar com pessoas que às vezes não querem estabelecer um posicionamento no que acreditar. Eu acredito em tudo, sabe? Como que vocês cuidam disso? Você, principalmente como coordenadora aí dessa rede toda aí. A base de tudo que a gente faz na Novo Tempo é a Bíblia. Então, e a Bíblia, não existe metade da Bíblia certa e metade da Bíblia errada. Né? Não existe meias verdades na Bíblia. A Bíblia é aquilo ali. Então, acho que como o nosso manual de conduta, eu acho que ela dá o caminho para a gente. Uhum. É claro, Vivian, que em alguns momentos vão surgir determinados assuntos que eles vão se estreitar. Sim, atritar de alguma forma. Vai surgir. Sim. Porque a gente vive numa democracia e as pessoas elas pensam diferentes. Né? Mas a gente segue como linha editorial a Bíblia. Sim. Se posicionando com a verdade. Exatamente. Que é essa conduta moral, ética, de respeito. E praticando isso, que é o mais importante. Porque aí eu acho que se a gente não praticar o que a gente vive, eu não diria nem que é hipocrisia da nossa parte, mas eu diria que a gente não está sendo verdadeiro com os telespectadores. Sim. A gente está Fingindo. Né? É um fingimento. É uma fantasia. É uma fantasia. É uma fantasia. E aí você está fazendo TV por fazer. Não está sendo um agente de transformação. Sim. E aí tem uma outra questão. Deus não é Deus de mentira. Deus não abençoa e não concorda com mentira. Né? Então, como é que Deus vai te abençoar? Como é que você vai querer a bênção de Deus no teu projeto?
Né? Como é que você vai trazer Deus para dentro da tua TV se você não está sendo honesto? Então, acho que é um conjunto de coisas ali que faz a TV funcionar do jeito que ela foi estabelecida para funcionar. Sim. Né? Mas acho que a Bíblia é a nossa constituição, né? Com certeza, ela está sendo o veículo para tudo. E a gente não pode balizar o que a gente constrói como material, porque outras TVs estão fazendo assim. Não, a gente tem o nosso método de fazer as coisas. Mas poxa vida, vocês poderiam ter mais audiência. Mas o nosso objetivo não é ter mais ou menos audiência. A TV Novo Tempo, ela existe com um objetivo, que as pessoas talvez não saibam: estudar a Bíblia com as pessoas. Esse é o único objetivo da TV Novo Tempo. Só esse. É estudar a Bíblia com as pessoas. Tanto é que hoje a TV Novo Tempo, ela tem a maior escola bíblica do mundo. São 2.300.000 alunos estudando a Bíblia com a TV Novo Tempo. Agora foi lançado o robô Esperança, que na verdade não é robô, né? Inteligência artificial. Você não precisa mais. Você não precisa mais entrar em contato com a escola bíblica para mandar o. Claro que a gente faz isso. Sim. Os processos eles continuam. Para mandar o estudo para tua casa ou para você entrar em contato com uma igreja adventista para uma pessoa ir estudar a Bíblia com você. Você faz isso com a inteligência artificial, que é a Esperança. Então você manda um WhatsApp, você estuda a Bíblia com a Esperança. Que legal, olha só. São 10.000 pessoas que fazem isso por dia. Então é isso. Está acontecendo. Está acontecendo. A missão está sendo feita. Que Deus abençoe e continue prosperando. Amém. Os planos. Toda a missão que você tem, porque gerir pessoas, cuidar de equipe, de programas, levar a verdade através das mídias é uma responsabilidade tamanha, e Deus ele tem tornado isso leve na tua vida, né? Ele tem realmente te amparado, te ajudado, trazendo pessoas, trazendo, enfim, como você disse ao médico, que você voltou lá e falou, Deus te usou. Então, assim, você reconhece Deus em todos os episódios da sua vida, isso é maravilhoso. Então, você está muito bem acompanhado, né? Tô mesmo aí, ó. Tô mesmo. Então, querido, é só te desejar assim, voa. Eu desejo, torço por mais sucesso, de verdade. Te admiro mais ainda hoje e desejo que você tenha muito mais sucesso e que isso possa transbordar e abençoar mais vidas através do teu trabalho do jornalismo e da sua pessoa, porque, gente, não é só um profissional. Vocês constataram aqui que é um ser humano precioso demais, né? Cheio de virtudes aqui. Ele pôde transferir isso aqui e eu senti isso na pele aqui, né, Douglas? Muito bom. E ele foi conhecer a emissora do patrão, tá? Recentemente aí. Ele foi lá, então muito legal saber que ele como profissional busca também ver, né, assim, melhorias e conhecer outros muito lugares. Legal. Eu acho que isso é importantíssimo. O benchmark sempre é bom. Faz a diferença o benchmark. Ninguém cresce sozinho, né? A gente bacana. É uma rede. Bacana. Mas, Vivian, eu queria te agradecer pelo convite, conhecer o Douglas, né? Cara, sensacional, fantástico. Né? Cara, isso, cara, obrigado. Parece que a gente é amigo há muito tempo, né? A gente se conheceu hoje, parece que a gente é amigo há tanto tempo. Cara, sensacional. Por isso que eu te chamo de João também agora. Tá vendo? Mais um que me chama de João. Mas, Vivian, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, como pessoa, como profissional, né? Já aprendi muito com você nas entrevistas que a gente fez, nas reportagens, nas coisas que a gente vai fazer ainda. A gente tem projetos para esse ano agora. E eu a única coisa que eu peço para Deus, né, é que Ele te abençoe. Amém. Né, que Ele cuide da sua vida. Né? Eu sei que você tem seus sonhos, seus planos com a família, né? Os seus sonhos profissionais, mas Deus ele sabe de cada detalhe da vida da gente. Sim. Né? Deus conhece os cantinhos do nosso coração, né? da nossa vida. Então que Ele te abençoe, né? Que tudo que você põe a mão, que
tudo que você idealize na sua vida, que ele prospere. Com certeza. Porque você merece. Né? Obrigada, querido. As pessoas que conhecem você fora da tela, fora do consultório, sabem Sim, o quanto amável, o quanto Sim. gente boa você é. sim, Né? E o quanto você ajuda as pessoas. sim. Eu conheço a Vivian do podcast, eu conheço a Vivian no consultório, mas eu também conheço a Vivian que ajuda as pessoas. Né? Sim. Então que Deus te ajude muito, Amém, que isso amém. aqui seja um canal de bênção na vida das pessoas. Amém, João Paulo. Eu sei, Vivian, que você não está fazendo isso aqui para ser famosa, nem por dinheiro, você está fazendo isso para ajudar as pessoas. É para que todos sejam também abençoados, transformados. É isso. Eu sei disso. E tenho certeza que Deus já te abençoou. Amém. Eu creio nisso. Porque quando aconteceu, porque imagina, eu posso ficar nessa zona de conforto, de trabalhar, de ter pacientes diariamente, de manhã até à noite, às vezes. Então, essa é a zona de conforto, mas eu não. É como se eu me sentisse incomodada de não. É para fazer algo a mais. Tem muita gente que você pode levar informação, você pode levar experiência. E esse canal é para isso, gente. É para realmente enriquecer as pessoas de uma forma próspera. Não é no sentido, né, financeiro, mas é no sentido de você ter mudanças na sua vida. Que isso te impacte, que cause em você uma mudança. Então, esse é o intuito, João Paulo. A gente está aqui, é o nosso tempo, é a nossa doação, nossa energia. Sim. E te agradecer pela sua generosidade, porque você foi muito, a sua entrega que foi espetacular, cara. Deus escolhe muito pessoas bom. especiais para tarefas especiais. Você é uma delas. Recebo. Estou cada vez mais confirmando isso. Amém. Vamos escalando aí, né? Pessoal, vamos nos despedindo. Douglas, muito obrigado mais uma vez por ser aqui o nosso co-host. Isso, eu que sou cada dia grato de estar participando aqui e aprendendo muito. Isso que o João falou é tudo verdade mesmo, viu, João? Assim, eu que trabalho com ela aqui, vejo, eu sei o quanto que esse trabalho é para ajudar as pessoas, então é por isso que a gente se dedica também. Não é só um trabalho dela, é um desejo nosso que isso dê muito certo, entendeu? Então por isso que a gente está junto e tenta ajudar da melhor forma possível. E é tudo verdade. E você que está em casa, hein, tem que ajudar a gente. Não tem que pedir aqui, ô, João, é isso. Aquele like. Vamos pedir, João. Vamos pedir. Eu sei que aqui a gente não tem aquela rede de apoiadores que você tem lá, mas aqui nós precisamos do like e da inscrição. Então, nos ajude compartilhando também. E tá aí na tela também para quem está assistindo e você que está ouvindo no Spotify, qualquer agregador de podcast também, @VivianSalas_oficial para você seguir também lá no Instagram. Beleza? Isso, pessoal. E também, tô deixando aqui o do João também, que tá todo momento passando aí na tela. Muito fácil, JPNT. É o JP lá da Novo Tempo, é ele lá mesmo, tá bom? O João, JPNT, só seguir ele lá também para saber um pouco mais aí do que ele anda aprontando aí, né, João? Fazendo aí, isso é muito bom, cara, muito bom. Isso aí. É muito bom. O Douglas sabe, eu adoro me relacionar com seguidores. Se eu pudesse, eu imagino assim que eles estão na minha frente e a gente está batendo um ar-papo, porque, é claro, a gente não dá conta de responder todo mundo, mas, nossa, como é bom, porque eu sei que por detrás daquele @ tem uma vida, tem uma história, tem uma pessoa, tem um problema, tem uma dor, tem... Nossa, eu fico assim, eu quero alcançar essa pessoa, eu quero ter um contato com essa pessoa, conversar. Você sabe que acontece um negócio interessante com a Darcy? Porque ela é apresentadora do único jornal da rede, né? E o dela é nacional. E às vezes as pessoas mandam um direct para ela, alguma coisa, e ela tem uma rede bem grande de seguidores, e ela responde. Ela mesmo responde. Isso é um ministério que ela trouxe para a vida dela, né? Que legal. E às vezes as pessoas mandam assim, Darcy, manda uma mensagem de áudio para eu saber se é você mesmo que está respondendo. É legal essa troca que vocês têm. Exatamente. É legal. Uhum. É muito legal. Tanto é que a gente gosta bastante do ao vivo também, por isso que a interação que a gente tem
com chat, né? Quando a gente pode fazer Sim. os ao vivo. Então isso é muito importante. A galera realmente acompanha e tá junto. E sempre tem também aquelas pessoas que acompanham sempre, né, Vivian? Que acaba Sim. virando do programa. Acaba virando, né? Sim, é muito legal. E você aí que está nos assistindo, você é essa pessoa. Então, que pode se integrar nessa comunidade, porque realmente a gente quer gerar um grupo assim de pessoas que querem olhar para o mesmo alvo, que é progredir, que é crescer, evoluir, transcender, aprender, ter essa humildade de ser um eterno aprendiz e a gente passar por essa vida aqui realmente tendo essas boas relações, trazendo esses convidados para chegar um pouquinho mais perto de você e te entregar algo muito de bom e especial para a sua vida. Então, continue aí com a gente, compartilhe aí. Se você está aqui até o fim é porque isso tocou você. Então, compartilhe. Que Deus abençoe sua vida, que nos assiste, que a gente já entrou para esse novo ano, que ele seja próspero, cheio de saúde, de paz e que os planos de Deus estejam alinhados na nossa vida para que tudo dê certo. Amém. E vai dar. Feliz ano novo para nós. Em nome de Jesus. Expectativas muito boas para 2024. Com certeza. Vai ser um ano de bênção para todos nós. Com certeza. É isso, pessoal. Vamos dar um tchau aqui, João Paulo. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Valeu, tchau.